pode até rever. Vamos lá, já tá. É. Então, Shah Zemanit significa a hora parcial, né? A gente chama de hora halárrica, de acordo com a Torá, né? O Tanakh inteiro, a forma como o tempo era dividido era baseado na luz do dia. Então, o dia ele é dividido em 12 horas. Já era naquela época. Assim, hoje nós sabemos, a gente divide ele em 24 horas, temos minutos e tudo. Né? Antes já era assim, o dia, a parte da luz é dividido em 12 horas. Então, funciona assim, vamos dizer que o pôr do sol, o nascer do sol hoje é, não sei, 6 horas da manhã. E o pôr do sol, 8h30 da noite. Vamos botar assim, né? No verão. Aí agora é inverno, mas no verão o sol fica até tarde, né? Então, se o dia começa 6 da manhã, a luz do dia, e o sol se põe 8h30 da noite, a gente vai pegar quantas horas dá de 6 da manhã até 8h30 da noite e divide por 12. E aí nós vamos ter o Shah Zemanit, que é a hora halárrica. Em outras palavras, vai ter épocas do ano que 1 hora vai ser 40 e poucos minutos, ao invés de 60. E tem épocas do ano que vai ser 78 minutos, é uma hora halárrica, né? Então, quando ele especifica o Shema, ele fala que a hora máxima de você recitar ele na manhã é até a terceira hora halárrica. Que não necessariamente, se o sol nasceu às 6, é às 9 da manhã. Agora, no verão, aqui, por exemplo, onde eu estou é verão, vai ser bem mais tarde, vai ser tipo 11 horas da manhã. Então, se você passar desse horário e você não fez o Shema da manhã, você não vai receber a recompensa de quem cumpriu a mitzvah de recitar Shema ao se levantar. Você ainda assim vai recitar o seu Shema, mesmo fazendo suas rezas e tal, mesmo que tenha passado do horário. Você vai receber uma recompensa dos céus baseada em quem recita versos da Torá. Mas para você receber uma recompensa de quem está cumprindo uma mitzvah, aí você tem que fazer dentro do horário estipulado. E ao se deitar, também é logo após saírem 3 estrelas no céu, ao anoitecer. Naquele momento em diante, você tem agora a obrigação de recitar o Shema da parte da noite. O Shema da parte da noite é mais curto, não é mais curto? Ou são os 3? Porque eu peguei aqui vou te mostrar. Eu fiquei na dúvida. Eu estou fazendo de manhã o Shema completo, mas o Shema de noite, eu vou te mostrar aqui. Cadê aqui? Calma aí. Aqui é 220. Aí eu fiquei nessa... Eu vou te mostrar aqui agora. Aqui, ó, vou te mostrar. Olha só. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Deixa eu ver se consegue ver. Deixa eu ver. Prece ao deitar-se para dormir à noite. Ok. Eu prefiro ver do outro lado. Perdão. Aí, perfeito. Kriyat Shema She'alamitah. Essa parte, o Kriyat Shema Alamitah, que é o Shema quando você estiver na cama, a palavra mitah é cama. Esse Shema, ele não entra na sua obrigação pela halachá. Ele é extra, é algo que foi instituído extra. Porque a halachá, ela diz que os sábios, a Chachamim, eles instituíram que o máximo horário para você recitar o Shema da noite é à meia-noite. Por que eles fizeram isso? Se a Torá, pela halachá, você tem até o amanhecer, desde a hora que saem as 3 estrelas até o amanhecer, a alvorada, para poder recitar o Shema da noite. Os sábios instituíram isso como uma cerca em volta da Torá. Seyag la Torá, eles chamam que é uma proteção. Porque o que acontece é, se a pessoa até a meia-noite não recitou o Shema da noite, é bem capaz que essa pessoa vai dormir e vai esquecer de recitar. Ninguém vai recitar até de manhãzinha, né? Vai estar dormindo. Então, eles instituíram que meia-noite é o horário máximo. E aí, instituíram o Shema She'alamitah,
que é o Shema quando você estiver deitado na cama. Uma outra razão é para que você possa ser a última coisa que você fala antes de dormir, de forma que você vai dormir com palavras da Torá. Ao invés de, você fez um Shema na sinagoga, aí chegou em casa e viu um filme, né, rated R, um filme, né, cheio de palavrão, mulher nua, e aí tu vai deitar com essas imagens. Então, a Shema, She'alamitah, é a última coisa que você faz antes de dormir. Dessa forma, você fica protegido pela noite. Mas a obrigação mesmo é ao se levantar e depois na parte da noite. Normalmente, você cumpre ela se você vai para o Shacharit na sinagoga de manhã, ou se você faz em casa, e quando você vai para a sinagoga à noite para fazer o Arvit, ou você faz ele em casa. Aí você já cumpriu a sua mitzvah da Shema, de recitar o Shema. Mas aí nós estamos falando dos 3 parágrafos, todo, Shema completo. Agora, se você não fez de noite, não foi à sinagoga, você tem como cumprir ele na cama, fazendo esse Shema. Entendi. Mas aí, nesse caso, faz ele com os 3 parágrafos. Porque a Halakha nos ensina o seguinte, são 3 temas que nós temos nos 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele tem o tema de aceitação do jugo dos céus. O segundo parágrafo tem o tema de aceitação do jugo das mitzvot. E o terceiro parágrafo, ele tem o tema de lembrança da saída do Egito. Esses 3 parágrafos juntos, você fazendo eles os 3 juntos, você está cumprindo a sua mitzvah de uvshor becha, uvkumecha, quando se deitar ou quando se levantar. E aí você cumpre essa mitzvah e a sua recompensa você vai receber baseada em quem cumpriu a mitzvah. Uhum. Entendeu? Então isso é bem básico. Então Shema de manhã ao se levantar e de noite antes de dormir, sempre, para não esquecer. E de preferência, os sábios pedem para que a pessoa que vai fazer o Shema, para ela poder realmente aceitar o jugo dos céus, que eles chamam, Ol Malchut Shamayim, para ela fazer o Shema, que ela esteja de talet e de tefilin. E se não tiver, por acaso? Aí você faz 100. Todas essas são mitzvot separadas. Inclusive a do tzitzit. Tem uma mitzvah no tzitzit que fala assim, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ודורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. E colocarão no tzitzit de um dos cantos das suas vestes uma corda de techelet, que é uma cor azul. Essa mitzvah é uma mitzvah separada de Daber el Bnei Israel ve'amarta lehem ve'asu lehem tzitzit. E diga para os filhos de Israel e fala para eles que façam tzitzit nos cantos das suas vestimentas. Essa é uma mitzvah. Você vai receber uma recompensa dos céus baseada em usar o tzitzit como foi recomendado. Agora, venatenu al tzitzit akanaf petil techelet, colocar o petil techelet no teu tzitzit, é uma mitzvah separada. Se você não coloca, você só não vai ganhar recompensa por essa mitzvah, mas você está cumprindo a mitzvah de tzitzit da mesma forma. Hoje em dia, houve uma perda aí da identidade do hilazon, que era o molusco usado para fazer a tinta de tchelet, na qual os judeus pararam de usar o tchelet, né, de uma vez. Então, você vê que o tzitzit que você vê hoje em dia para vender vai ser tudo branco, só branco, todo ele. Nos tempos para cá... O tzitzit... Perdão, não, o tzitzit já vem com o techelet? Não. Alguns? Se você comprar com o techelet, ele é bem mais caro. Mas assim, bem mais caro. Agora tem uma outra opção, que é o que eu faço. Eu compro o Radzner e eu compro o pacotinho de techelet. Eu tenho alguns na gaveta já guardados, que de vez em quando fica velho, arrebenta, o que for. Né? Eu uso muito tzitzit, eu uso muito para treinar também. Então, meu tzitzit fica arrebentado. Então, eu tenho o pacotinho com as linhazinhas azuis. Então, quando eu compro o meu tzitzit, que vem todo branco, eu desamarro, coloco o azul e amarro ele de novo. Ah, entendi. Entendeu? Eu faço isso. No meu talit grande, que eu uso... Todos os meus talitot, todos eles têm o tchelet no tzitzit. Eu uso, porque eu
eu quero ter os Zihut dessa mitzvah a mais, tzitzit, que é de usar o Techelet no tzitzit, né? Da forma como está lá escrito na Torá. Então, tem esses negócios. Agora, não se preocupe, se você usar ele todo branco, ainda assim você está cumprindo a mitzvah de tzitzit, a sua recompensa da tzitzit vem para você. É sua. Agora, se você colocar o Techelet, agora você vai adicionar mais uma mitzvah, que é uma mitzvah dentro da mitzvah do tzitzit. Entendi. A lei judaica é complexa. Pô, é complicado. Mas chega lá, né? Vamos chegar lá. É isso aí. Uma dúvida, quanto que tá o tzitzit aí nos Estados Unidos? Eu vi no Judaica, mas eu não lembro se vale a pena comprar aqui ou mandar comprar aí, pedir para comprar aí. Em valor de dólares, tá? Você vai ter... Quer ver? Eu coloco aqui para você. Vamos ver juntos aqui. Aqui tá uns R$60 aqui. R$60? Dá uns quase $20. Não. Não, tem alguma coisa de errado aí. 20... Tá barato? Não. Quer ver? Vou te dizer o que é. Ops. Esse não é esse aqui, vou até mostrar aqui. Você tá vendo aqui minha internet? Vou até virar a câmera aqui. Tô. Deixa eu ver. Ah, tá. Você tá falando do tzitzit, da camisa. Ah, tá. O preço é mais ou menos esse mesmo. É mais ou menos isso, né? $15. R$60. Tem até dry fit também. Vou colocar aqui, ó. Você tá vendo a minha internet? Tô vendo. Tá ok. Cadê? Tá ali todo. É desses aqui, ó. Esse aqui que eu compro. Tá vendo ele aqui? Ah, tá. É a cordinha de Tchelet. Eu compro e eu amarro no meu talit. Agora... achar aqui para você a média de preço do talitot aqui. O talit aqui tá o de lã, né? O de lã e não tem o sefaradi. Tem só com listra azul. Só com listra azul. Tá 330. Tem até um talit de lã com listras brancas. Vou mostrar aqui. Mas acho que aí é mais barato. Com listra branca é sefaradi. Ela. Tá R$330. Aí tem a opção de tamanho aqui. 45, 50, 60. É baseado em tamanho, entendeu? Então, assim, o preço vai ficando mais caro conforme o tamanho. Achei, tá aqui, olha só. Vou abrir a página. Tá dando para ver aí a página aqui? $39. Tá vendo aqui? 39? Esse talit aqui. Esse aqui é os que eu uso, tá? Agora, só $39? Eu vi um de cento e pouco. Não, mas tem que saber qual que você vai comprar. Esse aqui é de lã, tá? De lã. Agora, você vai pegar o tamanho aqui. Vou abrir aqui o coisa, ó. Quando eu colocar o nosso tamanho, que vai ser mais ou menos aqui, ó, 56 por 75, que é o grandão, ou um tamanho a menos, 52 por 71, é o mesmo preço, é $109, ó. Então é isso mesmo. Tá vendo? Agora aqui, ó, Petit Techelet, logo embaixo, ó. Se eu for pedir Petit Techelet, se eu pedir com Rasner fino,
Normalmente pede o grosso é melhor. Então aqui, ó, com Redsner, que é o que eu uso, dá 27. Aí o total, olha só, se eu adicionar ele aqui no coisa aqui, ó, deu um total de $143. É. Entendeu? Se eu entrar aqui, vamos tentar botar aqui loyalty. Loyalty. Para quem volta deve dar 10% aqui. Tirou 10,90. Foi para 132,10. Com o Terrelet já. Com o Terrelet, né? Com o Terrelet. E o Standard Mail é free shipping. É de graça. O frete. Muito bom. Aí leva a média de 3 a 4 semanas para poder chegar. Ah, vem de Israel? Vem de Israel, exatamente. Ah. Então esse aqui é World of Judaica. É o Eu nome. já tinha entrado já. Eu tava mais no Ajudaica. Vou dar uma olhada também nesse aí. O Ajudaica vem muita coisa daqui. O Ajudaica é bom pro Tefilim. Pro Tefilim, né? O Ajudaica tem o Tefilim básico. Cadê? Vamos ver. Religious. Tzedakah. Tefilim, tá aqui. Aqui, tem o Tefilim Peshutim Sefaradi com uma bolsa grátis. Esse aqui, perfeito. E vem com essa bolsa. Esse aí que eu tava vendo. Então, é esse aqui. Esse é o Tefilim. Para destro, você é destro, né? Mão direita. Sou destro, é isso. Então, amarra no braço esquerdo. Então, é esse aqui. Esse aqui é Sefaradi. O negócio dele é que ele é o mais básico permitido pela Halakha. Que eles querem dizer que de forma que ele seja kosher. Ele é feito de várias partes de couro coladas juntas. Tem os gassot, que são os tefelim, que é feito de uma peça de couro. Só que esses aí são $900, $1.000, dependendo da peça. Esse aqui é $144. Se você ver aqui os reviews que eles deixaram, só tem review bom. Ó. Coloquei, ok, eu pedi semana passada, recebi ontem, coloquei hoje pela primeira vez. Eles são lindos. O que me deixou assim de boca aberta é que eles são super leves. Você nem sente que eles estão na cabeça. Ótima experiência. O pessoal fala bem deles. Muito legal. Eu vou comprar. Eu vou acabar comprando esse do Ajudaica mesmo. O Talit também. Já bota tudo junto. Se você achar. Exatamente. Os Ashkenazim usam a listra azul com douradinho e tal. O Sefaradi, normalmente, eles mantêm bem básico. É um talito todo branco e as listrinhas que vem nele é branca. Entendi. E eu vou comprar esse do Sefaradi, claro, e vou comprar uns Tzitzit também. Boa, para poder usar. Eu quero ficar usando direto, entendeu? Legal. Que aí, eu acho que cada vez mais a gente vai aperfeiçoando. Não é fácil da noite pro dia, né? Que eu fico falando para as pessoas. Tudo demanda um certo tempo. Pode crer. Vou passar aqui para você, ver se você consegue ouvir. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, só um instantinho. Ok, vamos ver. Passar esse para cá. Tá separado.
Ok, tá ouvindo? Ficou baixinho? Bem baixo. Deixa eu tentar fazer de novo e ver se eu consigo, se muda um pouquinho. Vamos tentar de novo aqui agora, vamos ver. ולך? קוראים לי ענבל. נעים מאוד. Melhorou alguma coisa ou não? Nada? Melhorou o som, deu só uma travada. Não melhorou o som. Melhorou o som? Deu uma travada. Mas melhorou? Melhorou um pouquinho? Não, ficou bastante alto. Ah, beleza. Então eu já sei qual era o problema. Vamos tentar de novo aqui. Não vou precisar dar o mudo na gente, não. A gente pode continuar falando. Vamos ver aqui. Tá. סליחה? את יודעת איפה הכותל? לא, אני לא גרה בירושלים, אני גרה באפרת. איפה את גרה? באפרת. מאיפה אתה? אני מתל אביב. ואיך קוראים לך? קוראים לי דור. ולך? קוראים לי ענבל. נעים מאוד. Lembra dessa conversinha? Lembro. Como começa no vídeo, ele chega para ela e ele pergunta para ela: Slicha, atiodat, com licença, você sabe? Como é que fala onde? Você lembra? Eifo. Efo, exatamente. Efo hakotel, aonde é o kotel. O Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Hamarit. Kotel Hamaravi. Hamarit. Hamaravi. Hamaravi, Ai, eu não tô conseguindo passar. Ok. Ainda fico preso com esse programa aqui, tentando passar de um lado para o outro. Hello. Minha mãe chegou aqui em casa agora. Ah, chegou? Aí, o que acontece? Então, como é que é onde de novo? Efo. Ô, tia. Senti sua falta agora, poxa. Fiquei com consciência pesado. Consciência pesada. Aí ele pergunta, então, Slicha, atiodat, você sabe, quando você fala para a mulher, o homem, ata yodeia, yodeia é homem, yodat é para mulher, ok? Então, atiodat efo a kotel, você sabe aonde está o kotel? Aí ela diz, Ani lo gara Birushalayim. Eu não moro em Jerusalém. O que eu vi? Não entendi. Não? Vamos voltar lá. Aprendi a botar o som alto agora. סליחה? את יודעת איפה הכותל? לא, אני לא גרה בירושלים, אני גרה באפרת. אני לא גרה בירושלים, אני גרה באפרת. O que ela falou? Eu não moro em Jerusalém, eu moro em Efrat. Isso, exatamente. Tu já tá entendendo, né? Aí, olha o que ele fala. איפה את גרה? Entendeu o que ele falou? Eifo gara. Eifo atgara. Ele quis ouvir de novo. Aonde que você mora? Aí ela responde.
Be'efrat. Em Be'efrat. Be'efrat, exatamente. Me'eifo ata. Ela pergunta assim: Me'eifo ata. Me'eifo ata. Esse me na frente, como eu falar ni, mi, Brasil. Me'eifo ata. Me'eifo. Atagá. Me'eifo é que Me'eifo. Me'eifo ata. É MI? Quando espera que eu vou te convidar só um instantinho. Deixa eu só convidar aqui rapidinho aqui. Claro. Ok. Continuando então aqui. Me'eifo ata. Lembra que o me na frente significa o quê? De. Ani. D. Mas é MI, né? MI. MI. Existe uma... ficou perto aqui, tá dando... Eu vou pegar o carro ali. Depois eu vou ligar para você. Ok. Destruiu o nosso programa. Desculpa, Felipe. Que nada, tia. Agora ficou melhor. Então, continuando. Então, o que acontece? Uma regra gramatical que existe antes do alef, quando eu vou falar atá, por exemplo, eu uso e na frente. Eifo. Eifo. Se eu for falar Inglaterra, Anglia. Me'eifo. Se eu for falar Anglia, da Inglaterra, Anglia. Agora, quando tem uma consoante mesmo, um som de consoante, tipo B de Brasil, aí eu falo mi com MI, ao invés de ME. Mi é o quê? Ah, tá. Onde? Então esse é ME, então. Esse aqui é ME porque a palavra que vem depois é eifo, com som de vogal, entendeu? Então ela fala assim, me eifo ata. O que você acha que ela está falando? Me eifo ata. E aonde você mora? Me eifo. De onde? De onde é você? É que nem o come from. Come from. Yes. Ok. Então aqui, ó. Ok. Be'efrat. Então, Me'eifo atagá. Eifo atagar é porque da última vez o som estava baixo e eu pensei que foi o que ela tinha dito. Mas também tá certo se perguntar dessa forma. Mas o vídeo, ele é 6 minutos. Já tá me avisando aqui. O vídeo fala Me'eifo ata, de onde é você? Tá? Aqui. Me'eifo. É ATH, né? Como? O quê? Ela fala Be'efrat. Me'eifo atagá. Ela pode perguntar Eifo atagar, onde você mora? Ou ela vai perguntar Me'eifo ata, de onde é você? E esse atagá? Atagar Atá é você, mora. mora. Gar é morar. Ah, tá. Atá é você para homem. Isso. Atagar, você mora. Então ela pode perguntar para ele Eifo atagar, onde você mora? Eifo atagar, onde você mora. Ou ela vai perguntar me eifo, de onde atá, é você. Eu não posso usar o gar nessa frase assim, porque eu falei me eifo.
Se eu falar o gar, vai ficar assim. De onde você mora? Entendi. Não faz sentido a frase, né? מאיפה גר? מאיפה אתה? Isso. Meifotá. De onde é você? מאיפה אתה? De onde você é? Meifotá. Foi o que ela pergunta a ele. Ó. Ó, ele respondeu já. Vamos ver de novo. מאיפה Meifotá. מאיפה אתה? Viu? Meifotá. Ele vai falar Ani אני מתל אביב. מתל אביב. מתל אביב. mi Tel Aviv. Exato. Ani mi Tel Aviv. Ele responde. Viu? Tá? Ó. באפרת, מאיפה אתה? אני מתל אביב. Então, começou. Slicha, at yodat eifo akotel. Com licença, você sabe onde é o kotel? Ela fala, Ani logar Birushalayim. Ani gara Efrat. Mora em Efrat. Ah, Efrat. Ela não mora em Jerusalém. Moro em Efrat. Aí ela pergunta para ele, Me'efotá? De onde você é? Ele responde, Ani mi Tel Aviv. Eu sou de Tel Aviv. ואיך קוראים לך? Esse V significa o quê? Esse V. A gente tem ele no nosso primeiro verso da Torá. A palavra, não é? Tov ve yashar Hashem. Tov ve yashar. O que é ve? Bom e reto. O que é ve? E. 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 Isso. Que se junta com a palavra. Corretíssimo. Bom e reto. Isso. E. Ve significa e. É isso que ela fala aqui. Ve. איך קוראים לך? איך קוראים לך. איך significa como. איך. איך. Como. Ficou bom, filho. Tem que falar mesmo. É. איך. Manda aí. Isso. Isso. A próxima palavra é Korim. 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 Então ele pergunta, como? Korim significa eles chamam. Eles chamam. Korim, como eles chamam? Lecha, para você. É assim, literalmente, o que está sendo perguntado, tá? Como eles chamam para você? Significa, como você se chama? Tá? A palavra lecha. O quê? Quando o Eterno vai para Abraão e fala lecha. Sai para ti mesmo, não é? Lecha significa para você, para o homem, né? Para você. Para o homem é lecha, para a mulher é lach. Okay. Então, se eu perguntar para o homem como que você se chama, eu vou falar korim lecha. Se eu quiser perguntar para a mulher, eu vou perguntar korim lach. Tá? Mas a construção é a mesma. Korim lecha. קוראים לי דור. ולמה? A resposta... קוראים לך? קוראים לי דור. Korim li Dor. Korim li Dor. O nome dele é Dor. Dor significa geração. Generation.
estamos aqui. Aí vamos continuar. Velach. Ele fala velar, e para você, ou seja, e você, como você se chama, né? Velach. Entendeu? Velar. Aí ela vai responder. Velach. Korim li Inbar. Inbar é o nome dela. Naim meod. Ele fala Naim meod. Naim significa prazeroso. Naim é prazeroso. Meod significa muito. Naim meod. Seria muito prazer. Exatamente. Então vamos lá. Aí tem um negócio interessante aqui. Naim meod. Ela não apertou a mão dele. Você viu? Aham. Olha lá. Por quê? Não pode, né? Porque não é certo, né? Permitido. Naim meod. Você vê, ela tem um tirel na cabeça. Então ela é religiosa. Então ela observa uma halachá chamada negiá. Negiá é a halachá do toque, que é uma pessoa, principalmente casada, não deve tocar no sexo oposto, a não ser que seja de dentro da sua própria casa, da família. Mas e sobrinhos, primos, também pode abraçar? Isso aí não é da Torá, isso aí É halachá. não é halachá, não, é algo rabínico. A halachá, ela é sempre da Torá. Porque a halachá, ela não inventa uma lei. A halachá, ela te diz como cumprir a lei que já existe na Torá. Ok. Entendeu? A Torá fala assim, e no 8º dia você vai circuncidar o seu filho. É só isso. A Torá só fala isso. Aí a sua pergunta vai ser assim, ok, no 8º dia você... Ok, quando começa o 8º dia? E se passar do 8º dia? E se for o Shabat, o 8º dia? Eu posso fazer também, mesmo que seja no Shabat, já que eu não posso cortar? E se for... o que eu vou cortar? O que é circuncidar? Quanto que eu corto? Eu circuncidar é tirar o... Como vai fazer? Como? Nós temos todas essas perguntas. A halachá responde essas perguntas. E é isso. É que funciona. Contudo, temos na Guemará, nós temos 6 tipos de nazireus diferentes, que é o Neder Nazir, o voto do Nazir. Então, ele tem aquela coisa básica, não pode cortar o cabelo, não pode comer nada que venha da fruta da uva, vinagre, vinho, suco de uva, a própria uva, semente, nada que venha da uva, não pode cortar o cabelo, aquela coisa toda. Não pode chegar perto de um corpo morto, igual os Kohanim, não pode ter a impureza de um corpo morto. Aí tudo bem, está dizendo isso ali. Aí diz que quando terminar o período do voto do Nazir, aí tu tem que ir lá, raspar a cabeça, trazer um animal e oferecer no templo e tal. Aí a pergunta fica, ok, quando que acaba esse voto do Nazir? É você que decide ou ele tem um tempo específico? E se a pessoa nasceu já para ser como Sansão, nasceu para ser Nazir para sempre? Então ele não tem que trazer um animal, porque não terminou a coisa dele. Ele não vai raspar a cabeça. Como é que funciona? Então ele diz, em Números 6, é bem básico que fala do Neder Nazir. Mas a Guemará explica, existem 6 tipos de Nazir diferentes. E tem uma halachá para você seguir de acordo com cada um. Então eles têm, por quê? Porque o rabino que escreveu há 2 anos atrás, que escreveu aquilo ali, ele aprendeu do pai dele, que aprendeu do pai, que aprendeu do pai, que aprendeu do pai, que aprendeu do pai, do pai, do pai, do pai, que aprendeu de Moshe, que aprendeu de Deus no monte, 40 dias e 40 noites. E assim vai, entendeu? Então assim nós temos a halachá que responde a essas coisas. E, então é mais ou menos isso. Vou dar um share de novo. Cadê o que eu estava querendo mostrar? Tem um livro. Tem um livro que eu tenho aqui que ele fala desde
de Abraão até os sábios agora, de pouco tempo atrás, né? Pouco tempo que eu falo de 1000 anos atrás. Aham. Ele vai passando geração por geração. É interessante. Vou achar depois aqui. Ups, botei para baixo. Tá dando para ver aí? Tá. Beleza. Então aqui, o vav conjuntivo. Ra vetov. Ra vetov. Bom, perdão, ruim e bom. Rol, rol, ve yam. Rol, ve yam. Rol ve yam. Areia e mar. Então, o vav conjuntivo, ele é o vav que significa e. Nossas palavras. Dalet, resh, chaf sofit. Derech. Significa caminho. Existe uma gramática que quando nós temos a palavra assim, ó, que tem uns 2 segolos, um aqui e um aqui, até que a primeira sílaba é a forte, né? Derech. Quando temos 2 segolos assim, e nós temos o artigo definido na frente, se eu fosse falar, por exemplo, ha-derech ou ba-derech, existe uma gramática bíblica que o primeiro segol se torna um kamatz. E aí vira hadarech ao invés de derech. Darech ao invés de derech. Assim nós temos também na Torá quando fala haaretz ao invés de eretz. A palavra terra é eretz. Mas a terra é haaretz. Os Ashkenazim, quando fazem uma berachá no fruto da vinha, a vinha é gefen. Eles falam hagafen. Bore peri hagafen. Os Ashkenazim, eles fazem a berachá assim, eles mevarecham dessa forma. Os Sefaradim falam hagefen. Bore peri hagefen. Os Ashkenazim falam hagafen. Os Ashkenazim não estão errados, porque eles têm aonde se espelhar para poder falar assim. É uma gramática bíblica que existem vários exemplos. Então, se eu for falar no caminho, eu posso mudar o primeiro segol e ele fica badarech. A próxima palavra que nós temos é hatá. Hatá significa pecador. Pecador. Tov. Tov significa bom. Embaixo, Yara. Yara significa instruir. No presente, falando eu instruo, por exemplo, eu falo ani yore. Ani yore. Da onde vem a palavra moré. Moré é professor ou instrutor. Ani yore. Yashar. Yashar significa reto. Yashar, reto. Yud He Vav He, tetragramaton, que é o nome das 4 letras. Hashem. Na leitura a gente fala Adonai. E aqui embaixo nós temos Alken. Alken é uma interjeição. Alken significa portanto. Portanto, Alken. Tá chovendo muito hoje. Alken, não vou para a praia. E aqui o nosso versículo. Tov. Próxima palavra. Veachar. Veachar.
Tov veyashar Adonai. Adonai. Aqui é Adonai. Esse aqui que letra é essa? Yain. Ain. O Ain. Al. O Ain é silencioso como Aleph. Al. Bar. Que isso? Não, Ber. Tem dois. Eu pensei que fez um traço reto. Tá, mas consigo ver melhor. Al. Ber. Não vou. Está chovendo muito. Alken. Alken. Oh, esse aí é um Kuf. Kaf. Kuf. Kaf. Patrick, até hoje eu falo Kuf. Eu vou te contar. É Kaf, Felipe. Desculpa, tô te atrapalhando. Alken. Ok. Alken. Ire. Yorar. Não, é Re. Yore. Tem que escrever. Eu confundo com o Yorer. Yore. O rei é silencioso. Eu confundo os 3 pontinhos com A. Não tem jeito. Toda vez que for pontinho, é E. É claro. Toda vez que for listra, é A. Pontinho é E, listra é A. Aqui nós temos 2 tipos de A. O patar e o kamatz. Sim. Aqui nós temos 2 tipos de E. O tsere e o segol. Sim. Tsere e o segol. Alken yore. Hataim. Hatá significa? Ruim, né? Hatá, a palavra het significa pecado. Hatá é o pecador. O im, no fim da palavra... Plural. Pecadores, então. É plural. É o masculino, né? Plural. Plural masculino. Final. Dalet. Esse é um Dalet. Badarer. E aqui a gente tem aquela regra gramatical que o segol vira um kamatz. Sim. Quando tem o A na frente. Badarer. Então... Ups. Vamos lá. Então, voltando aqui. Tov. Vamos lá. Tov. Peraí. Tov. Hayash. Tov veachar. Adonai. Alken. E Oderer. Yore. Hataim. Badarer. Isso. Então, o que significa esse versículo aqui? Tov é bom. Como? Tov é bom. Bom e justo. Bom e justo. Adonai. Portanto, Yorer. Ensina os pecadores o caminho. O caminho. Isso.
Então, bom e justo, bom e reto é Adonai e ensina os pecadores o caminho. Isso. Passando aqui, para poder entrar mais à frente. O artigo definido. O artigo definido no hebraico, ele é agarrado na palavra. O, a, os, as, vem agarrado na palavra. E ele é igualzinho o vav que nós usamos aqui. Ver e achar. Tá vendo? É colado. Igualzinho. Então, é o rei na frente. Ha. Quando eu falo ha, eu estou falando o, a, os, as. Como é que eu falo cavalo? Sus. Como é que eu falo o cavalo? Ha. Sus. Como é que eu falo bom? Hatov. Tov. Tov. Como é que eu falo o bom? Tov. Hatov. Como é que eu falo areia? Peraí que eu esqueci como é que é areia. Você mostrou agora, tinha mostrado do areia e mar. Vem areia rol. Rol. Como é que eu falo a areia? Rol. Aqui nós temos um exemplo. A palavra dia. Palavra dia, yom. Yom. Como é que eu falo o dia? Hayom. Hayom. E no hebraico, Hayom também é hoje. Ah, é? É, porque Hayom. hoje é o dia. Tem no Shema, Hayom. Hayom no Shema significa hoje. Depois temos Hassus, o cavalo. E aqui nós temos a palavra para rei, a palavra Melech. Melech. Hamelech. Como é que eu falo? O Melech. Hamelech. 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 Agora a gente vai entrar em plural, ok? E gênero. Então, no hebraico, além de... Sussot. do Sussá, exatamente. Sussot, você leu aí, né? É. Aqui, além de ter plural e singular, no hebraico nós temos masculino e feminino. No português, a gente simplesmente adiciona a letra S no fim. É uma bola, Verdade. duas bolas. É um bolo, dois bolos. É só acrescentar a letra S e virou plural. No hebraico, porém, nós temos que adicionar um sufixo na palavra. No masculino, eu coloco im no fim. Tá? E no feminino, eu vou tirar o final a e vou acrescentar ot. Em outras palavras, para égua, por exemplo, sussá, eu vou tirar o som de a do fim e vou colocar ot. Ao invés de sussá, sussot. E para o cavalo, eu só acrescento im no fim. Ao invés de sussim. Exatamente. Para vaca, pará. Parot. Eu tiro o som de a e coloco ot. Pará, parot. E se fosse só masculino, um boi? Parim. Entendeu? Uhum. Nós temos a forma dupla também. Essa forma dupla, ela é usada para coisas que vêm em pares. Para coisas que vêm o quê? Em pares. Em pares. Ah, tá. Por exemplo, nossos lábios. Safá. Como, por exemplo, nosso pé ou perna. Regel.
O nosso joelho, berer. Berer. O nosso olho, ain. Ain. Nossa mão, yad. Yad. Essas palavras que nós temos pares, 2 mãos, 2 orelhas, 2 olhos, os lábios, todas essas coisas, nós temos uma forma um pouquinho diferente de fazer o plural delas. É parecido com o plural masculino, que você coloca im no fim, só que ela tem o som de aim. 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 Yad vira yadaim. Regel, pé, vira raglaim. Ha ou ya? Raglaim. Safá, lábio, vira sfataim. Olho, ain, vira enaim. Ozen, orelha, ozen, vira oznaim. Jerusalém, Yerushalayim. Céu, ou céus, Shamaim. Shamaim. Sempre com Yud com o She no final, né? Mem. Mem, quer dizer, perdão. Mem Rafit. Sofit. Sofit. E temos a palavra Haim. Haim. Porque todas essas palavras têm uma ideia extra, além da original. Mitzrayim. Mitzrayim. Nós temos a Yerushalayim. Nós temos uma promessa, né, da Yerushalayim Abnuyah, a cidade que será reconstruída. Haim, nós temos a Haim daqui e do Olam Abá. As águas de cima e de baixo. Shamaim, dos céus. Dos céus. 7 céus. Então vamos para mais Otsav Milim. Otsav Milim, vocabulário. Ou tesouro de palavras. Otsav Milim. Et. Esse et é o que nós chamamos de... eu chamo em inglês de object marker. Ele marca o objeto. Como? A gente vai, mais lá para frente a gente vai aprender um pouco mais sobre ele. Por enquanto, vamos só entender que essa palavra et, ela significa... ela está delineando quem é o sujeito aqui, quem é o objeto nessa frase. Tá? Então, o et, ele demarca o objeto da frase. Depois nós temos um verbo, bará, que vem do verbo livrou, ani boré. Akadosh Baruch Hu, boré, ele cria. Bará está no passado. Ele criou. Bará, ele criou. Depois nós temos reshit. Reshit significa o princípio. Vem da raiz da palavra rosh, cabeça. Rosh. Reshit, início. Depois nós temos os céus. Shamaim. 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 E temos a palavra Eretz. Eretz significa a terra. Eretz. E se eu fosse falar a terra, como é que eu falaria? Haaretz. Lembra da gramática bíblica que nós temos quando uma palavra tem 2 segolos um do lado do outro? Haaretz. Haaretz, exatamente. Haaretz.
Exatamente. Ele dobra o A, é isso? É. Esse segolho Haaretz. chamares. Ah, sim. Então, et significa o quê? Et significa Ele marca demarca. qual é o objeto da frase e não o sujeito. Bara significa no futuro. no passado. No passado? Ele criou. Bara. Ele criou. Reshit. Princípio. Princípio. Shamaim. Os céus, né? Os céus. E Eretz. Terra. Terra. Aretz. Então, vamos ler o nosso versículo. Bereshit. Significa Bereshit. No princípio. no princípio. Não, Bará. Bará significa Criou. Elohim. Et. Agora nós temos esse et. Significa que a palavra que vem depois é o objeto e não o sujeito. Então nós sabemos que quem é o sujeito dessa frase? Elohim. Exatamente. Elohim é o sujeito. Então, Bereshit bara Elohim. Et. Hashamayim. Lembra que o Yod é como se fosse um Y e tem o Izinho embaixo dele. Então é Yim. Hashamayim. Et. Tem o V. Et. É o Reish aí, não é? Aqui é. Rein. Sadi Sofit. Sim, porque tá um pouco mais abaixo, verdade. Haaretz. Voltando aqui por completo, desde o início. Bereshit. Bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Mantém o mesmo aí. Haaretz. Isso. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Isso.
Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso. Tá aí. Amém. Tradução literal. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Isso aí. Pegou bem. Assim é muito bom aprender porque você aprende na prática, né? Tem que ser na prática. Não, você pega a base, né, toda que a gente estudou e aí começa a colocar em prática. Exatamente. Porque os versículos eles são escolhidos exatamente baseado naquela gramática que você está fazendo ali, entendeu? Uhum. A primeira lá, a gente aprendeu bastante sobre o vav consecutivo. V significa e. Né? Então, ele já começa lá. Tov veyashar Hashem alken. Então, esse veyashar, o que significa esse V na frente? V. E agora você já sabe ele. Aqui, nesse caso, a gente já aprendeu o artigo definido. Ha na frente da palavra. Uhum. Então, quando eu quiser falar e a terra, eu boto o V, que é o E, né? Só que eu já boto o A embaixo desse V. Então fica vá. Va'aretz. Va'aretz. Quando eu falo rápido assim, entendeu? No escrito ele vai separar, vai botar V, haaretz. Va'aretz. Mas todas as outras preposições, eu posso colocar já o azinho embaixo. Por exemplo, instrui os pecadores no caminho. Badarer é o bet, porque o B com o shivá embaixo significa em. Né? Entendi. Em um princípio, no princípio é o bereshit. Então, quando eu boto o ha na frente, eu boto ele embaixo do bet. Então, eu não falaria behaderer. Eu não falaria assim. Eu falo badarer. Badarer. E aqui nesse Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Deus et hashamayim, aos céus, ve'et haaretz, e a terra. Ve'et haaretz. No inglês, nós não temos nada equivalente. No português, o mais perto que nós temos dessa palavra et é a crase. É o acraseado. Nossa, que legal. Tá entendendo? Ele criou a terra. Entendeu? Porque esse A não é só um artigo. O artigo definido, não é só... Ele criou o céu. Não, ele criou aos céus e a terra. Seria o equivalente disso. Mais para frente, quando a gente aprender sobre esse et, os melhores exemplos, vai estar assim também. Eu tenho duas formas de fazer uma frase. Porque na Torá, o verbo vem na frente do sujeito, sempre. Ele não fala assim, Bereshit Elohim bara. Ele fala bara Elohim. Criou Deus. E não Deus criou, né? Então, os verbos vêm na frente. Então, se eu botar uma frase querendo dizer assim, o pai ama o filho. Ha'aba ohev haben. O pai ama o filho. Se eu colocar só o artigo definido, fica assim. Ha'aba ohev haben. Agora, na Torá, o verbo vem na frente. E é assim que você vai estar lendo na Torá. Então, vai estar escrito assim. Ohev, ama, ha'aba, haben. O pai, o filho. Fica difícil você saber quem que ama quem. Ama o pai e o filho. Pode ser que eu fale que é o filho que ama o pai ou é o pai mesmo que ama o filho. Ama o pai e o filho. Quem que ama quem? A crase, ou nesse caso não vai ser crase, mas vai ser a mesma ideia, vai me dizer, eu posso falar ama ao pai o filho ou ama o pai ao filho. Assim eu estou sabendo quem que ama nessa história e quem que é amado. Esse et vai servir para isso. Ele vai me dizer quem que é o objeto da frase.
Então, Entendi. Ohev ha'aba, et haben. Então eu sei que é o pai que ama Ama. o filho. Ou então eu falo assim, Ohev et ha'aba haben. Ama ao pai o filho. Então quem ama nessa história é o filho. É meio que viram tipo um verbo transitivo direto e indireto. Não é óbvio que não é igual, mas meio que é o mais a ideia, sim. Exato. Isso. Quem ama algo a alguém. Isso. Ou ama alguém a alguém. Então, isso é uma ideia assim, que exatamente dessa forma não existe em outra língua. Isso é um lance que é do hebraico. Entendi. Mas quando você pega essa ideia, você já entende como que essa palavra et funciona. Você já sabe onde botar ela. Beleza? Fica fácil, né? Pô, show de bola. É mais fácil que português. É verdade, bem mais fácil, bem simples. Aí vai desconectar a gente aqui agora, daqui a alguns segundos. Tá. Aí tá vou bom, botar o vídeo lá depois, beleza? Tá bom. Pô, obrigado. Desculpa aí pelo atraso hoje, mas... Tamo aí de boa. Fica tranquila. Tá bom. Um Shabbat Shalom pra todo mundo aí. Manda um beijão pra minha tia. Valeu, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Falou. Falou.